Então na aula passada a gente viu aí sobre atributos, que são características ali da nossa classe, do nosso objeto. Agora a gente vai ver aqui os métodos, né, que são ações que o nosso objeto pode realizar. Então ele começa aqui com a parte conceitual. Métodos são as ações que o objeto pode exercer quando solicitado, onde podem interagir e se comunicarem com outros objetos, utilizando o exemplo aqui dos cães, né? No caso eu peguei aqui alguma definição da internet, ele veio aqui com cães. Então aqui para os cães você poderia ter ações como latir, correr, pular e tudo mais. Então é bom que a gente tenha aqui até dois exemplos. A gente tem aqui um objeto tipo cães com essas ações e a gente tem aqui do carro também com outras ações. Então para o meu caso do meu carro aqui, eu tenho duas ações, eu tenho movimentar e eu tenho aqui frear. Então como que a gente declara aqui esses métodos? A gente já viu como a gente tem ali funções na seção anterior, né? Funções seria métodos. A diferença é que agora essas funções e esses métodos pertencem à nossa classe especificamente. Então a gente só acessa através de um objeto que representa aqui essa classe. Então a gente começa colocando aqui também o modificador de acesso. Esse void aqui seria o retorno desse método. Então void ele significa que ele não retorna nada, ele simplesmente executa uma ação. Eu coloco aqui o nome da minha ação, abro e fecho parênteses e abro e fecho chave. Então entre chaves aqui eu coloco o que eu quero executar. Então basicamente eu coloquei aqui um system.out.println, coloquei aqui em forma de string, então perceba que a gente tem aspas duplas, e eu coloquei aqui o carro está se movimentando. Então a ação que eu tenho aqui movimentar, ele simplesmente não vai retornar nada, porque o tipo é void, ele vai simplesmente exibir aqui esse texto lá no nosso log. Da mesma forma que eu tenho aqui uma outra ação, que seria frear, ele também não retorna nada, o modificador de acesso é public, e ele basicamente ele tem ali, ao chamar esse método, essa ação, ele basicamente vai exibir o texto, o carro freou. Então agora que a gente viu aqui uma sintaxe de como declarar aqui os nossos métodos, a gente vai lá para o IntelliJ, para poder a gente criar aqui esses métodos na nossa classe de carro. Então como que a gente vai fazer aqui? Embaixo aqui dos nossos atributos, das nossas características, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um modificador de visibilidade, nesse caso seria public, eu vou colocar o retorno desse método, que no caso ele vai ser void, porque ele não vai retornar nada, simplesmente ele vai executar uma ação. Então quando você quiser que um método ou uma ação, o método ele execute uma ação, basicamente seja isso, não retorne nada, você utiliza aqui o void. Agora se você quer que ele realize uma ação e retorne algum tipo de informação, você vai colocar aqui o tipo de informação que você quer retornar. A gente vai estar vendo isso mais para frente. Então aqui eu coloco aqui o tipo de retorno, nesse caso vai ser void, e o nome aqui do meu método eu posso colocar aqui simplesmente movimentar. Vou abrir e fechar parênteses, vou abrir e fechar a chave. Posso utilizar aqui o Ctrl Alt L para poder identar meu código, já está identado, mas vamos dizer que você, por exemplo, esteja aí com seu código aí todo bagunçado e você quer organizar ele. Então você aperta aí Ctrl Alt L e a IDE já organiza aqui para a gente. Então o que seria aqui? Entre aqui essas chaves, a gente coloca aqui a nossa ação, o que a gente quer executar quando esse método for chamado. Então vou colocar aqui simplesmente um system.out.println, vou colocar aqui um formato do string e vou colocar a mesma frase que a gente tem lá no nosso material de estudo. Então coloquei aqui, o carro está se movimentando, eu já vou também deixar criado aqui o public void. Posso colocar aqui simplesmente aqui frear, ou freou, da forma que está lá. Posso até voltar lá para a gente ver como que a gente colocou. Aqui no caso seria frear mesmo, então posso colocar aqui frear. Vou abrir e fechar aqui parênteses. Coloco aqui, abro e fecho chave. E aqui dentro eu posso até copiar isso daqui. E eu vou simplesmente alterar aqui essa mensagem. Então posso colocar aqui, o carro freou. Então agora como que a gente faz para ver essas informações serem exibidos aqui no nosso terminal, no nosso log? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na main, nas aulas passadas a gente já declarou aqui 3 objetos, então a gente viu que o tipo do nosso objeto é carro e a gente tem aqui o nome dos nossos objetos. Então através dos nomes dos nossos objetos, a gente vai conseguir acessar tanto aqui as variáveis, né, os atributos, quanto também as ações aqui, que a gente dá o nome aqui de métodos. Então vamos trabalhar aqui basicamente aqui com esses métodos. Como que eu faço para acessar? Eu posso pegar aqui um dos meus objetos já declarados, eu coloco aqui o nome dele, coloco aqui um ponto e perceba que eu tenho acesso a todos os atributos e também os métodos. Então eu tenho aqui o atributo cor, eu tenho um método aqui frear, tenho aqui o atributo nome, peso, velocidade, tenho acesso aqui ao outro método movimentar.
Então, basicamente, eu posso chamar aqui esse método. Já veio com ponto e vírgula aqui, a ideia já completou para mim. Então, se eu executar aqui agora, perceba o que vai aparecer aqui, vai ser a ação que a gente colocou dentro desse método. Então, o carro está se movimentando, que foi basicamente o que a gente colocou aqui dentro. Então, agora se eu vier aqui embaixo, eu posso colocar aqui o go, ponto, e eu posso colocar aqui frear. Então, se eu executar novamente, o carro vai estar se movimentando e depois aqui ele vai dar o carro freou. Então, perceba que é dessa forma e para isso que serve aqui os nossos métodos. Serve para a gente tem eles aí dentro da nossa classe, né? E através do nosso objeto a gente pode chamar esses métodos para realizar ações aqui que a gente queira. Então, nessa aula a gente viu mais aqui sobre os métodos, a gente viu uma parte conceitual, como declarar, e a gente viu também na prática como utilizá-los lá no nosso IntelliJ. Eu espero que você tenha entendido aí a parte conceitual, a parte ali da sintaxe. Não se preocupe, sempre pode ficar alguma coisa que você não entendeu, mas a cada aula eu garanto que você vai tirando essas dúvidas automaticamente com os exemplos que a gente vai dando aí. Mas se mesmo assim ficou alguma dúvida, deixe aqui nos campos de perguntas e respostas aqui da aula, que eu posso estar te explicando melhor, de repente ali dando outro exemplo e tudo mais. Então eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima aula.